Este é o podcast Outra Economia, Descomplicando Economês, um projeto do Movimento Economia pra Gente. Olá, ouvintes! Sou Pedro Henrique da Silva Bernardes, aluno de graduação das Ciências Econômicas aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e bolsista no projeto de extensão Outra Economia. E esse é o último episódio da série sobre gastos públicos. A gente já falou nessa série sobre gastos com educação e saúde e hoje a gente conversa sobre assistência social. As nossas convidadas são a Evelise Lázari, que é assistente social na Fundação de Assistência Social e Cidadania e professora do curso de Serviço Social na Universidade de Caxias do Sul, e Thalita Egger, doutoranda em Políticas Públicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindas e obrigado por aceitarem nosso convite. Obrigada. A assistência social é um dos 3 pilares da Seguridade Social, junto com os serviços de saúde e com a Previdência Social. Mas ainda tem muita confusão sobre o que abrange a assistência social. Então, Thalita, se tu puder começar explicando um pouco dessa trajetória de como surge a assistência social, como é que ela está consolidada hoje e de quais serviços nós estamos falando, quais são as principais políticas de assistência social. Então, historicamente, a assistência social como política pública, ela surge no Brasil, se consolida no Brasil a partir da Constituição Federal de 1988. Mas durante muito tempo, a assistência social foi relacionada ao assistencialismo, paternalismo e muito ligada à figura das primeiras damas. Então, por isso é importante a gente olhar para a história da assistência social antes de olhar e antes de falar necessariamente sobre o processo de consolidação dela como política pública. Assistência social, assistência, por si só, significa assistir, ajudar, e assistência social, historicamente, diz respeito à proteção social, a proteção daqueles que não podem, por si só, cuidar de si mesmos. Então, proteção social a gente tem em vários níveis, nível familiar, comunitário, governamental, não governamental, e depende também, quando pergunta sobre abrangência do termo também está muito ligado às necessidades que cada população, que cada comunidade tem em cada época. Então, no mundo ocidental, que foi onde de fato nasceu a assistência social como prática e posteriormente como política, o que viabilizou e o que provocou ações desse tipo foi a pobreza, uma pobreza descomunal. Na Europa, entre os séculos XI e XV, a peste negra, que matou parte da população europeia daquela época, as guerras, os conflitos. Então, para resumir, grande parte do nosso problema no mundo ocidental, que nos obriga a promover ações de proteção social, é a pobreza e a miséria. Era muito comum que as pessoas fizessem caridades e que as igrejas, principalmente a Igreja Católica, fizesse caridade, e foi a partir de uma carta papal, em 1891, que o Papa, na época, sugeriu que os ricos fizessem atos de caridade como uma forma de minimizar as desigualdades e minimizar as crises sociais existentes. Quer dizer, o nível de desigualdade era muito grande, então a sugestão que se dava nessa encíclica, Rerum Novarum, das coisas novas, era que os patrões pagassem os salários para os seus funcionários, que não superexplorassem os pobres, esse tipo de coisa. Então, na verdade, o assistencialismo surge como uma prática social da igreja, como uma forma de minimizar os contrastes e as disputas entre classes. Alguns anos depois, cerca de 40 anos depois, uma nova encíclica sugere que essas práticas sejam organizadas, que se direcione as ações, que as pessoas passem a exercer essas atividades antes caritativas, agora de forma organizada. E com isso surgem as escolas de serviço social na Europa. Pouco tempo depois, essas escolas começam a ser construídas no Brasil e em outros países da América Latina. Então, é nesse contexto de caridade, de assistencialismo, que a proteção social ela chega na América Latina e no Brasil. Na década de 30,
a Darcy Vargas, né, primeira-dama, cria a LBA, né, voltada especificamente para crianças, adolescentes, idosos, né, tem práticas direcionadas para essas populações. Mas assim como na Europa, o Brasil ele tem momentos em que ele produz ações, em que ele disponibiliza ações de proteção, em outros momentos de cercear direitos dos pobres, né, de descriminalizar e tudo mais os pobres. Isso aconteceu na Europa, né, e aconteceu no Brasil também, logo após o período colonial, né, com um grupo muito grande de negros recém-libertos, né, os imigrantes europeus chegando no Brasil, um sem número de pessoas que saíam do campo para a cidade sem emprego, sem alimentação, sem condições mínimas de vida, e aí se criam as leis penalizando o que eles chamavam de vadiagem, né? Então, ora se cuida dos pobres, ora eles são penalizados por serem pobres. Bom, e aí eu acho que trazendo um pouco mais para a contemporaneidade, né? Eu acho que a Thalita traz uma bela contextualização. E aí, depois de algumas discussões e também do tensionamento da classe trabalhadora em busca dos seus direitos, né? É na Constituição de 88 que a assistência social vai se tornar um direito social, né? Vai compor a Seguridade Social junto com a Previdência e com a saúde. Então, a partir disso, o Estado, que antes, ora, se omitia e ora assumia para si, né, algumas responsabilidades, passa, então, a ter o dever de alcançar o direito à assistência social a quem dela necessitar, né? Então, isso foi uma conquista também dos movimentos sociais, dos trabalhadores da antiga LBA, né, e da população que vai em busca do seu direito à assistência social. Em 93, a gente tem, então, a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social, que é o primeiro passo para transformar aquele direito da Constituição em uma política social pública, né? Mas é só em 2004, então vejam que algumas coisas, né, têm um tempo lento para se materializar. É só em 2004 que a gente vai conseguir a aprovação de uma política nacional da assistência social que vai organizar o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, né, que é um modelo de gestão desta política pública, né? Assim como o SUS tem um modelo de gestão, a assistência social passa a ter, então, o seu próprio modelo. O SUAS, hoje, ele pensa a proteção social, né? Pensa também a vigilância socioassistencial, que é, de alguma forma, trabalhar com a gestão da informação, dados, né, diagnósticos, indicadores, para também saber direcionar as ações da assistência social para onde a população mais vulnerável necessita, e a defesa de direitos, né? E aí a defesa de direitos, ela está relacionado ao acesso e garantia de direitos à assistência social, mas de alguma forma conversa muito com as outras políticas públicas, porque quando alguém não sabe direito como acessar um serviço ou aonde buscar informação, essa pessoa normalmente vai até um CRAS, vai até algum serviço da assistência social. Então, acaba sendo uma ponte entre o sujeito de direitos, né, entre o indivíduo e as outras políticas públicas também. Mas o SUAS, ele está organizado hoje no Brasil em 2 níveis de complexidade: proteção social básica e a proteção social especial. Todos os municípios do país têm ao menos uma estrutura da assistência social no seu entorno. O mais conhecido é o CRAS, é o Centro de Referência da Assistência Social, que é o que a gente chama de porta de entrada, né, que é onde as pessoas vão, por demanda espontânea, buscar informações, solicitar benefícios, né, solicitar, inclusive, o cadastro único. Em muitos municípios é feito junto aos CRAS, como é o caso, por exemplo, de Porto Alegre, Caxias do Sul, que são cidades aqui do Rio Grande do Sul, né?
E nós temos, junto com os CRAs, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos direcionados para crianças e adolescentes, para idosos, para a população adulta, que também são formas de garantir a proteção social dessas pessoas, né, a partir, inclusive, da formação de vínculos comunitários com o território onde essas pessoas vivem. É toda uma rede de serviços. Na proteção social especial, nós temos a figura do CREAS, que é um centro de referência especializado da assistência social, que vai atender, então, situações um pouco mais complexas, que envolvem violação de direitos, né? Envolve questões de abandono, negligência, violência, exploração e exposição sexual, abuso, né? São situações que demandam um olhar técnico um pouco mais particularizado. É também onde se cumprem as medidas socioeducativas, né, que está ligado ao sistema de garantia de direitos de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Nós temos a abordagem à população de rua, que hoje cada vez mais tem crescido em números alarmantes, né, população em situação de rua. E nós temos também a alta complexidade que envolve todos os equipamentos, né, de acolhimento institucional, as casas-lares, que vão atender também desde criança até o idoso. Hoje, a assistência social está organizada naquilo que a gente chama de uma rede de serviços. Fazem parte dessa rede os serviços públicos, que foram esses que eu nominei, né, o CRAS e o CREAS, mas também existe uma parceirização, um conveniamento com instituições da sociedade civil, né, que prestam, de alguma forma, trabalho vinculado a esta política também. Por isso que às vezes a gente conhece a instituição lá do bairro e nem sabe necessariamente que ela está vinculada à política de assistência social, recebe recursos, inclusive, para executar o serviço. Então, é uma rede bem complexa e extensa. Então, Evelise, pegando essa ponte aí, tu poderia explicar um pouco mais quais são as principais políticas de assistência social no Brasil e o quanto elas representam no orçamento? A tua pergunta me dá a chance de fazer um esclarecimento, que eu acho bem interessante. Assim. No Brasil, existe uma política de assistência social, certo? Que é regulamentada por uma lei que é regulamentada também por uma política nacional, por normas operacionais básicas, todo um aparato jurídico legal para regulamentar esta política pública e este direito à assistência social. E o que vai compor tudo isso, né, quando a gente pensa talvez em políticas de assistência social, são todos esses serviços que eu nominei antes, né? O quanto que isso representa no orçamento, isso é uma polêmica, né? Porque, em verdade, desde a aprovação da assistência enquanto política pública, não se conseguiu garantir um percentual mínimo do orçamento da União, dos estados e do município para repasse para a assistência social. Diferente de outras políticas públicas que têm um percentual mínimo, aí 10%, 12% do orçamento da União, né? Então, a assistência social sempre fica à mercê da direção que os governos vão dar, né, com maior investimento ou menor investimento nesta política pública. O que a gente tem visto é que desde 2017, antes até, né, mas na última LOA, a gente teve uma diminuição de aproximadamente 53,30% no orçamento da assistência social. Quem aprova o orçamento é o Conselho Nacional da Assistência Social. E fazendo, né, a composição do orçamento nisso da proteção social básica e da proteção social especial, se tinha uma estimativa de um gasto de 2 bilhões 700 e alguma coisa, tá? Não vou me lembrar todos os números. O fato é que quando esse orçamento vai para o Ministério do Desenvolvimento Social e vai para a votação, isso
se reduz a 1 bilhão 900 e alguma coisa. Né? Isso dá 53,30% do orçamento inicial, né? Numa redução drástica, que se reflete aonde? Né? Se reflete no fechamento de serviços para a população, se reflete na diminuição do número de trabalhadores, se reflete na diminuição de repasse de benefícios, que até eu esqueci de falar antes, né? Também compõe aí o serviço de assistência os benefícios. Então, benefício de prestação continuada, que é o valor de um salário mínimo para pessoas com 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência que não tenham condições de ter o seu sustento mantido por si mesmo ou pela sua família, né? Então, isso também há uma redução no repasse de recursos para dar conta da manutenção desses repasses, né? Então, a gente já tem hoje uma diminuição no número de beneficiários do Bolsa Família, há um corte drástico no número de beneficiários do BPC, né? Hoje a gente tem um grande contingente de idosos que perderam o benefício porque recebem, às vezes, uma ajuda extra, né, para poder dar conta da sua sobrevivência, e não tem condições de se aposentar porque ou não contribuiu, né, ou não consegue comprovar essa contribuição. Ou ainda fica naquela faixa entre os 60 e os 65 anos, né, em que não tem a idade, mas também não tem renda. Então, a gente tem, são números alarmantes, assim, da quantidade de pessoas que vêm perdendo o benefício de prestação continuada no Brasil. Nos preocupa muito. Então, é isso, quando reduz o recurso, que já era pequeno, né, que tudo isso não chega, não ultrapassa 1,5% do PIB, né, da União. Então, já era pouco. Quando a gente diminui esse recurso, a tendência é que a gente tenha um empobrecimento maior da população, né, e uma questão de que não teremos mais serviços para atender essa população também. Bom, e falando um pouco aqui sobre o nosso estado, o Rio Grande do Sul, Thalita, eu gostaria que se tu puder falar as principais instituições de assistência social aqui e como estão essas políticas. Então, retomando a fala da Evelise, né, num contexto de cortes no orçamento da assistência social, né, que mesmo sendo uma política prevista, né, pela legislação, ela fica à mercê das decisões, né, e dos humores políticos, né, diferentes de outras políticas sociais. Num contexto de corte, o Rio Grande do Sul sofre como todos os outros lugares, né? Então, a gente tem uma redução no número de centros de referência, tem uma diminuição no número de profissionais, tem uma precarização no processo de contratação desses profissionais, quer dizer, muitos deles não são servidores públicos, são contratados, né, via terceirização, o que precariza o atendimento, precariza, por fim, a política pública, né, e, enfim. Mas, de modo geral, nós temos 590 CRAs em todo o estado e 129 CREAs, né, que são os Centros de Referência Especializado. Em Porto Alegre, nós temos pelo menos 4 centros da juventude, né, que são destinados, então, a crianças, adolescentes, cursos e outras ações, e outros 2 na região metropolitana, Alvorada e Viamão. Temos a Fundação de Proteção Especial, a Fundação FADES, né, de Acessibilidade e Inclusão, a FASE, que talvez seja a mais conhecida, né, que é a Fundação de Atendimento Socioeducativo, e todas aquelas outras instituições, retomando novamente a fala da Evelise, destinadas a trabalhar com a população em situação de rua, né? E isso é muito interessante e importante de mencionar, porque a política de assistência social, ela é universal, ela é para todo mundo, né? E na prática isso significa que todos, independente da condição em que estão, são cidadãos, né? E aptos a acionarem esses direitos. Lembro que na era Vargas, por exemplo, o cidadão
né, era aquele que era o trabalhador formal, né, era cidadão e tinha direito, então, a acessar direitos. Fora dessas condições, não tinha direito nenhum. No Brasil, em 2019, todos são, né, então, a pessoa em situação de rua, tendo ela documento ou não, tendo ela moradia fixa ou não, ela também está apta para acessar benefícios, incluindo o Bolsa Família. Bom, então, com relação ao Bolsa Família, vou pedir para vocês duas, então, poderem falar um pouco sobre o Bolsa Família, né? Qual é o valor médio que cada família recebe, quantas famílias recebem e qual é o impacto social dessa política. O programa Bolsa Família, apesar de estar na boca do povo, né? Todo mundo fala sobre o programa, todo mundo conhece o programa, as pessoas desconhecem ainda o funcionamento dele e muitas vezes a importância dele, né? O programa Bolsa Família é um programa de transferência condicionada de renda, tá? Tem modelos, ele se assemelha a outros programas existentes na América Latina e outros programas existentes na Europa. Então, não é um programa inovador, assim, já tem uma certa estrada, né, nesse sentido. O fato de ser um programa de transferência condicionada de renda significa que o beneficiado receberá um valor mensal, né, em troca do cumprimento de algumas condicionalidades. Então, o dinheiro ele não vem para o beneficiário gratuitamente, né? O beneficiário assume compromissos para que ele possa receber esse valor em dinheiro todos os meses. Essas condicionalidades no Brasil, elas estão ligadas à educação, à assistência social e à saúde, né? E tem muitas críticas em torno das condicionalidades, né? Uma delas é, tu pegas uma população vulnerável, beneficia com recurso, e aí obriga essa população a ir à escola, a ir ao posto de saúde, quer dizer, a acessar coisas, a fazer coisas que por ser vulnerável ela já não consegue fazer, né? Quer dizer, é um pouco complexo. Por outro lado, quem valoriza essas práticas vai dizer o quê? A Evelise dizia, o CRAS é a porta de entrada para a assistência social, né? Para benefícios como o Bolsa Família. Por outro lado, benefícios como o Bolsa Família podem ser considerados a porta de entrada para a assistência social, né? Pessoas que em outros contextos não procurariam um CRAS ou não procurariam um serviço de saúde são motivados, né, pelo Bolsa Família a procurar. A pessoas que normalmente vivem à margem das políticas públicas, à margem do Estado, são levadas, né, para próximo do Estado, perto dos agentes estatais. Então, a gente vê isso como um caminho de duas mãos. Bom, o Bolsa Família, ele opera com uma linha de corte, né? Ele beneficia dois tipos de indivíduos, os considerados pobres e os considerados extremamente pobres. Os pobres são aqueles, né, que dentro de um núcleo familiar, e entenda-se aqui núcleo familiar como algo muito maior do que a relação sanguínea ou consanguínea, né? Pessoas que moram no mesmo núcleo doméstico, pessoas que dividem despesas, pessoas que dividem afetos, enfim. Se considera pobre aqueles que recebem, né, até R$ 89,00 por mês. Então, numa família, a gente vai pegar, né, no núcleo familiar, no núcleo doméstico, a gente vai pegar o valor, né, todo o valor que entra naquela casa, dividir pelo número de pessoas. Se o valor for de até R$ 89,00, essas pessoas são consideradas pobres. E os extremamente pobres, que são aqueles... É o contrário, os extremamente pobres são até R$ 89,00 e os pobres de R$ 89,01 até R$ 178,00 por pessoa, tá? De toda forma, é um valor muito baixo, né? É o valor mensal. Ele conta, além do benefício básico, né, que é um benefício de R$ 89,00 disponibilizado para famílias extremamente pobres. Então, reforçando para famílias, né, que dispõem de até R$ 89,00 por pessoa, né, mensal, e de benefícios variáveis. Então, tem o benefício variável relacionado à criança, tem o benefício relacionado à gestante e aquele relacionado à nutriz, aos jovens, e tem um outro específico que é para a superação da pobreza. Porque o que se viu que em algumas famílias, mesmo aquelas que recebiam todos os benefícios, né, todas as variáveis,
quando o valor era dividido, elas ainda ficavam abaixo da linha da extrema pobreza. Então, esse benefício, então, ele é variável mesmo, né? Porque ele vai compor o valor final para que as famílias atinjam um patamar de renda superior a R$ 89,00 por pessoa. A média é de R$ 173,00 por pessoa, né, por família. As pessoas acham que é um grande valor disponibilizado, na verdade não é. Eu peguei aqui, as variáveis, elas têm algumas condições. Então, por exemplo, a variável por criança, ela é paga até 3 crianças. Né, um valor de R$ 41,00 até 3 crianças. Se tiver 4, uma já fica descoberta. A de jovem, até 2. Então, eu fiz o cálculo, pegando uma família extremamente pobre, né? Então, eu coloquei os R$ 89,00, mais 5 crianças, 2 adolescentes, 2 jovens e 2 grávidas. Né? Peguei tudo o que as variáveis permitiam. Deu um total de R$ 596,00 para 12 pessoas. Né? O que na prática significa R$ 49,50 para cada uma por mês. Então, o valor é sim muito baixo, né? Se a gente pensar, né, na situação em que essas pessoas vivem, ele é o suficiente muitas vezes só para comer, né? Às vezes nem isso, dependendo do contexto em que as pessoas estão. A gente não pode esquecer que a pobreza na cidade ela se configura de uma forma, a pobreza no campo se configura de outra. Então, depende muito do contexto em que elas estão inseridas e das redes de apoio de que elas dispõem. Mas, de modo geral, os números relacionados ao Bolsa Família, eles são muito positivos. Né? O maior número de crianças na escola, é claro que a gente teria que fazer toda uma discussão sobre a qualidade desse tempo na escola, né? Porque o fato de estar lá dentro muitas vezes não significa muita coisa, mas o maior número de crianças na escola, o maior número de mulheres e crianças até 6 anos frequentando o posto de saúde, o que significa pré-natal, né, o acompanhamento do pré-natal, a vacinação em dia. E do ponto de vista social, eu reforço, assim, as condicionalidades, na minha opinião, elas promovem, né, o acesso a direitos sociais básicos e que muitas vezes essas pessoas não estão providas, uma vez que o dinheiro é pago em espécie, né, porque diferente de outros programas, antes do Bolsa Família a gente já tinha outros programas, Bolsa Escola, né, cartão alimentação, só que nesses casos o que é? O Vale Leite, o Vale Gás, os pobres, né, se identificavam como tal e recebiam vales. O Vale Leite ele só podia comprar leite, o Vale Gás só gás, né, o Bolsa Escola em tese só o material escolar. Quer dizer, cada família é uma, né? O fato de ser pobre, né, ou de se identificar como pobre porque está numa determinada linha, né, não significa que as necessidades sejam as mesmas. Então, uma vez que é pago em espécie, ele amplia o poder de compra e de escolha das pessoas, né, permitindo que cada uma atenda às especificidades da sua família. Ele garante algum grau de autonomia financeira às mulheres, né? Então, eu dou um exemplo da pesquisa que eu fiz, por exemplo, no município de Alvorada, aqui no Rio Grande do Sul, em que as mulheres viviam com seus filhos. É um município que não dispõe de creches, né, creches municipais, então as mulheres não podiam trabalhar. O que elas faziam? Uma comprou um cavalo, a prestação, para que o marido pudesse trabalhar, então ampliava a renda. A outra comprou esmaltes, e com esses esmaltes ela fazia as unhas do pessoal que estava ali em volta. Quer dizer, o dinheiro é pouco, mas ele garante alguma autonomia. Ele permite que as mulheres possam optar por algumas coisas que, se elas estivessem dependendo financeiramente dos seus companheiros ou companheiras, elas não poderiam ter acesso. Ele permite que as famílias ampliem e qualifiquem a sua alimentação, né? Parece pouco, mas verdura, feijão, arroz, leite todo dia, isso é caro. Então, com Bolsa Família, é possível que essas pessoas se alimentem de uma forma com maior qualidade. Ele ajuda a movimentar a economia local, né? Porque é isso, como é um dinheiro que vem em espécie e ele vem todo mês, quer dizer, se as mulheres, normalmente são as mulheres, né, as responsáveis pelo cartão, como ele vem todo mês garantido, o comércio local ele se torna mais aberto para o fiado, né? Porque as pessoas recebem, então com certeza pagam.
Então, ele movimenta o comércio local e a economia como um todo, né? Porque o beneficiário ele é um consumidor como outro qualquer e ele vai acessar bens de consumo aos quais ele não tinha acesso antes. E eu acho que uma das coisas mais importantes e que, na minha opinião também é motivo de crítica muitas vezes, né? Quantos já ouviram aquela história de minha empregada virou beneficiária do Bolsa Família, agora não quer mais trabalhar, né? Ou antes trabalhava, fazia qualquer coisa, agora é beneficiária do Bolsa Família, não quer fazer mais nada. Eu acho que no Brasil a gente se acostumou a explorar e não se envergonhar por isso, né? E o Bolsa Família, ele deu algum fôlego para que as pessoas beneficiadas por ele sejam mais seletivas na escolha dos seus trabalhos, e isso tende a reduzir, de alguma forma, a exploração da mão de obra da população mais desfavorecida. E aí eu vou voltar a uma parte da fala da Thalita para falar sobre a questão das condicionalidades, né? Isso realmente é algo bem polêmico, né? Que nem todos os trabalhadores sociais têm o mesmo entendimento, né? Mas quando se criam essas condicionalidades, a gente também tem que pensar em que contexto o Brasil estava inserido, né? A questão de indicadores que para algumas regiões do país indicavam a desnutrição infantil, inclusive, pessoas que não tinham acesso à saúde, que não tinham acesso à educação, ou que número muito elevado de evasão escolar ou de trabalho infantil, né? Então, o Bolsa Família ele vem para fazer a transferência de renda, né? Mas a parte do condicionada ela se refere ao trabalho social com famílias, que hoje é feito dentro dos CRAS, principalmente, né, ou dessas instituições parceiras. O que quer dizer isso, né? Não necessariamente é uma obrigação da família frequentar isso, a gente foi mudando ao longo dos anos, né? No começo se obrigava que as famílias participassem de algum grupo ou de alguma palestra, mas aquilo ficou no sentido tão punitivo, né, do tipo, eu te dou o dinheiro se tu cumprir com aquilo que eu estou lhe determinando que tu faça. O fato é que isso não gera autonomia, não gera processos emancipatórios, né, então também a assistência social teve que rever o seu trabalho a partir do Bolsa Família. Hoje o entendimento que se tem é de que as condicionalidades, elas muitas vezes servem para que os assistentes sociais, os psicólogos que trabalham, né, nos CRAS, possam se aproximar dessas famílias e identificar ali, a partir das faltas da criança da escola, ou a partir do não acompanhamento, por exemplo, de um pré-natal, algum direito que esteja sendo violado pelo Estado, né, e que de alguma forma se possa garantir o acesso. Então, é mudar uma perspectiva, né, que antes era conservadora, punitiva, para uma ideia de inclusão e acesso com algum mínimo de autonomia, de protagonismo, né? Se usa muito essa palavra na atualidade. E o trabalho social com famílias, né, que é realizado dentro dos CRAS, que é o Serviço de Atenção Integral à Família, o PAIF, que a gente chama, né, são equipes especializadas em trabalhar conflitos familiares, em trabalhar potencialidades dos territórios e das famílias, né, criar outras projeções, né, de como se relacionar com o território e com a sociedade em si. E aí sim a gente vai gerar, talvez, inquietações nos sujeitos de que eles não vão se submeter a trabalhos degradantes, né? E ainda assim vão ter condições de poder comer, né? Porque eu ao longo desse tempo ouvi de várias pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família, né, de como isso fez diferença nas suas vidas.
E tem essa coisa que é um mito realmente, né? Do tipo, vai comprar cachaça, vai comprar cigarro. Bom, pode ser que tenha pessoas que decidam, e aí é uma decisão, né? Usar o dinheiro do Bolsa Família desta forma. Agora, o que a gente enxerga trabalhando com essas famílias no dia a dia é que, de fato, elas usam esse dinheiro para suas necessidades humanas básicas, né? São pessoas que não têm, muitas vezes, condições de mobilidade dentro das cidades para procurar emprego, por exemplo, que é uma coisa que tanto se cobra, né? Que vai procurar um emprego. Uma passagem custa hoje, em Porto Alegre, quase R$5, né? Então, como é que faz isso? A mobilidade custa caro, o alimento custa caro. Então, é importante a gente desmistificar esse tipo de coisa e olhar para esses sujeitos, né? Não tem ninguém enriquecendo aqui, né? Nós só estamos alcançando o mínimo de sobrevivência digna para essa população, né? E que tem total direito de decidir como vai gastar o valor que está sendo transferido. Inclusive, até dentro da economia não tem uma linha teórica que seja contra isso, né? Inclusive a escola liberal ela é a favor disso, não existem economistas contra isso, ou quem é contra não tem de fato um arcabouço teórico para comprovar o seu ponto de vista. Gostaria de agradecer, então, mais uma vez, a participação da Ivalise e da Thalita. E também gostaria de agradecer aos nossos ouvintes, que nos escutam pelo mundo todo, e que, de acordo com o nosso relatório, as principais cidades que nos escutam são São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Canoas, Novo Hamburgo, Florianópolis, Fortaleza, Belo Horizonte, Salvador e, é claro, aqui na nossa cidade, Porto Alegre. Nós também reforçamos o convite para vocês, ouvintes, para acompanhar o movimento Economia Pro Gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter. O Outra Economia faz parte da rede de podcasts do Colmeia, do jornal Sul 21. Além do nosso podcast, tem programas sobre feminismo, sobre futebol, cultura e arte e política. Acesse lá colmeia.sul21.com.br para conhecer todo esse conteúdo. A gente ainda agradece o estúdio de vídeo Núcleo EAD do Centro Interdisciplinar Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento da URGS. O CISAD pela parceria por nos disponibilizar o espaço para as gravações. Muito obrigado e acompanhe nossos próximos programas.